Para isso nós vamos ler primeiramente em João capítulo 15, que fala da videira. João capítulo 15, verso 1. É o Senhor Jesus que está falando aqui. Evangelho de João, capítulo 15, e verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Somente até aqui. Que Deus de fato possa nos abençoar nesses dias, na meditação da sua palavra. Nós vamos ler depois o texto lá de Gálatas 5, que fala dos aspectos do fruto do Espírito, mas eu gostaria de pensar então, hoje à noite, um pouquinho no fruto que agrada a Deus. O Salmo 51, versículo 16 e 17 diz: Tu não desejas sacrifícios, senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O Salmo deixa bem claro para nós o que Deus espera de nós, o que Deus não quer e o que Ele quer. O fato é que nós queremos fazer algo e não permitimos que o Espírito de Deus faça a sua obra em nós. E nós estamos falando do mundo religioso, nós estamos falando de irmãos e irmãs. Nós temos essa característica de querer produzir, de querer fazer algo que os homens vão ver, que os meus irmãos vão ver, que eu vou me agradar. Coisas visíveis, palpáveis. Mas Deus quer produzir em nós o seu fruto através do seu Espírito Santo. O que Deus deseja, meus irmãos, é diferente do que nós desejamos, muitas vezes. Por isso, as verdades lá de João 15, as minhas palavras têm que permanecer em vós. Vocês têm que permanecer em mim. Sem Cristo nada somos. Sem Cristo nada podemos fazer. Nós vamos falar da liberdade que nós temos no Espírito Santo e de como a nossa vontade de produzir coisas visíveis impede que o Espírito Santo possa agir em nós e nos dar essa liberdade de servir, de agradar e de fazer a vontade do Senhor. Nós somos, porque os nossos desejos são diferentes do desejo de Deus. Primeiro, porque nosso coração é que manda muitas vezes. O coração é enganoso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem pode conhecer o seu próprio coração? Quem o conhecerá? Enganoso é este coração. Caminhos que parecem direito, parecem bom,
mas levam a nos afastar de Deus e da vontade do nosso Deus. O desejo de Deus é diferente daquilo que nós queremos produzir. Primeiro, porque o nosso coração é enganoso. E muitas vezes nós queremos viver a vida cristã baseada nas nossas emoções e não na racionalidade da palavra de Deus, nas instruções e nos conselhos da palavra de Deus. A nossa compreensão, o nosso entendimento é finito. Nós não podemos alcançar a infinidade do conhecimento de Deus, a grandeza do conhecimento de Deus. Isaías 55: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. E nós muitas vezes queremos traçar os nossos caminhos. Arrumamos ali alguns textos que vão servir de justificativo para aquele caminho e queremos fazer a nossa jornada, mas o nosso conhecimento é finito, é pequeno. Precisamos da graça de Deus. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Olhando para esse texto, olha de que maneira eu preciso me colocar diante de Deus, para que o Espírito de Deus, que habita em mim, que habita em todos nós aqui que cremos, todos que já nasceram de novo, todos que foram regenerados, comprados, lavados pelo sangue de Cristo, de que maneira eu preciso me colocar diante do Senhor? Como alguém que sabe o que tem que fazer? Como alguém que detém a verdade? Não, eu preciso me colocar diante do Senhor entendendo que os meus caminhos não são os caminhos de Deus. O meu pensamento não é o pensamento do Senhor. É uma questão de reconhecer que nada somos e permitir que Deus possa agir nas nossas vidas. Os nossos olhos são obscurecidos pela ignorância, pela falta de entendimento, muitas vezes. Salmo 73: quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, então percebi. Algumas coisas é somente a proximidade com Deus que vai abrir os nossos olhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E de fato, em dado momento da nossa vida, nós achamos as coisas difíceis, complicadas, não conseguimos entender a razão, o porquê. Mas na presença do Senhor, todas as coisas se esclarecem. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós somos inconstantes, o nosso ânimo é inconstante, é instável. Somos como a onda do mar, uma hora estamos lá em cima, outra hora lá embaixo, uma hora animados, fervorosos, tementes a Deus, outro momento cheio de dúvidas. Romanos 7:14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, pois o que faço não entendo, porque o que quero isso não pratico, mas o que aborreço é isso que eu faço. Olha como nós somos inconstantes, instáveis. O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero fazer é isso que eu faço. E queremos dar as regras, ditar as regras, dizer qual é o caminho, ao invés de permitir que o Espírito de Deus possa fazer isso, tendo liberdade de agir em nós. Irmãos, muitas vezes nós estamos presos a regras e leis que nós criamos. E assim,
impedimos a ação e este fruto que agrada a Deus, do qual nós lemos, nisso é glorificado o Pai, quando você dá muito fruto. Versículo 8, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nós sabemos que o nosso Deus é imenso, é grandioso, é glorioso. De fato, nós não vamos compreendê-lo de uma hora para outra. Nós precisamos que o Espírito de Deus possa nos ensinar. Deus é santo, Deus é soberano. E eu fico pensando se um homem ou uma mulher que tem em si o Espírito de Deus e que permite que o Espírito de Deus possa agir em todos os aspectos da sua vida, direcionar, instruir, guiar. Esse homem de Deus, essa mulher de Deus, não vai se rebelar contra Deus, não vai agir em desacordo com a vontade de Deus, porque está entregue ao Espírito Santo e o Espírito vai produzir o seu fruto. Mas nós às vezes olhamos e dizemos: olha, mas ela não está, ou ele não está de acordo com as regras que eu estabeleci. O Espírito nunca vai nos ensinar, ou nunca vai nos levar a agir em desacordo com a doutrina, com a palavra. Pelo contrário, o Espírito Santo vai nos ajudar a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. É o Espírito de Deus. Nós precisamos nos entregar mais à ação, à direção do Espírito, porque diz o Senhor: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Qual é o fruto que agrada a Deus? Bom, primeiro, este fruto de um verdadeiro cristão é um fruto espiritual. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Frutificar depende de uma nova vida com Deus. Se eu não pertenço a Cristo, se eu não estou em Cristo, se eu não nasci de novo, é impossível frutificar. É impossível manifestar os aspectos do fruto do Espírito, porque este fruto que agrada a Deus é espiritual, não é natural, não é carnal, é espiritual. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E é o Espírito quem vai nos dirigir, então. Ele quem vai nos direcionar, nos guiar, nos mostrar onde nós podemos pisar, onde não podemos, onde podemos chegar, onde não podemos, o que nós podemos manifestar, o que não podemos. Direção do Espírito. É claro que, juntamente com toda a doutrina, todos os ensinamentos, todo o conselho da palavra de Deus, todas essas coisas cooperam. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. João 14,26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha, tudo que eu ensinei, o Espírito Santo vai confirmar, e Ele vos ensinará tudo aquilo que vocês precisam saber. Tudo que antes estava oculto, agora será revelado, para que você viva uma vida que agrada a Deus, que glorifica
a Deus. Assim é glorificado o Pai, quando nós damos muito fruto. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é proveitosa, redarguir, corrigir, para ensinar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra, e o Espírito Santo nos ensina todas estas coisas. E nós precisamos dar lugar ao Espírito. E nós precisamos estar atentos à voz do Espírito. Porque há muitas outras vozes que trazem consigo o nome de Cristo, mas já apostataram, já abandonaram a verdade, pregam outro evangelho. Às vezes pessoas que nós consideramos, que temos como espirituais, pessoas que no passado, irmãos que no passado ajudaram no nosso crescimento espiritual, no nosso desenvolvimento, mas hoje, e nós somos tentados a tomar partido em determinados pensamentos, em determinadas ideias que não estão em conformidade com a instrução daquele que ensina segundo a vontade de Deus. E quem é que ensina segundo a vontade de Deus? É o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Não dê tanto ouvido aos seus pregadores preferidos, mas ouça o Espírito Santo, que habita em você. À medida que você estuda e medita na palavra de Deus, ouve o Espírito te ensinando, abrindo os teus olhos, revelando, mostrando. E tenha essa dedicação de ler, de meditar, de dizer e viver essa verdade. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação, dia e noite. Nós não vamos produzir fruto algum se nós não estamos amando a palavra de Deus, estudando, conhecendo, lendo, aprofundando, meditando. É a minha meditação todo o tempo. João 15, 26, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Ele guia, ele ensina, ele testifica de Jesus Cristo. E é olhando para Cristo que nós precisamos correr esta carreira, é olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, deixando todo o peso, todo o embaraço e todo o pecado. Corramos firmemente a carreira proposta, olhando para Cristo. O Espírito testifica de Cristo. Muitos homens no passado, homens e mulheres, fizeram maravilhas pela fé. Meus irmãos, nós podemos fazer grandes coisas para Deus pela fé, se deixarmos o Espírito de Deus agir em nós, se acreditarmos no Espírito quando Ele ensina, quando Ele fala. Se nós ouvirmos a voz de Deus, se nós tememos a Deus, se nós confiarmos em Deus, se nós obedecemos a Deus, é isso que aqueles homens fizeram. Ouviram, temeram, creram, foram obedientes. E grandes coisas foram realizadas. O Espírito testifica. E assim, o fruto, ou os aspectos deste fruto, nós encontramos lá em Gálatas 5, nós vamos estudar um pouco mais sobre isso nesta semana. Mas o fruto
do Espírito, versículo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, não há regras. Contra estas coisas, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres para fazer o que quiser. Não, livres agora para fazer aquilo que é o melhor, aquilo que de fato preenche o nosso coração, que satisfaz, que traz contentamento. Livres para servir, livres para nos submeter, livres para nos entregar completamente. Antes eu não podia, estava morto em ofensas e pecados, carregado de pecados, sujo, imundo. Como que eu iria me entregar? Mas lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Agora sim, agora podemos nos entregar livres para servir, para nos submeter, para sermos submissos à vontade do Senhor. E nada será feito para a glória de Deus sem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se temos vida no Espírito Santo, andemos no Espírito. Se agora habita em nós o Espírito de Deus, se recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, então andemos, vivamos no Espírito. Não são os meus caminhos, as minhas regras, as minhas preferências, o que eu acho, o que eu entendo. Não, é o que o Espírito Santo ensina, é a direção do Espírito, é o que ele testifica de Cristo. Como nós precisamos estar mais atentos à voz do Espírito Santo. Esse fruto cresce de uma semente que não se contamina, que não se corrompe. 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Olha, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus. Uma semente que brota para uma vida eterna, uma vida que não se corrompe, que não murcha, que não morre, que não adoece. É uma nova vida. Esta nova vida produz frutos que glorificam a Deus. No poder do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, na direção, na instrução do Espírito Santo de Deus. Tito capítulo 3, versículo 5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino, você não pode entrar no reino. Nicodemos, se você não nascer da palavra e do Espírito, você não pode habitar com Deus, servir a Deus, agradar a Deus.
não por obras de justiça que houvéssemos feito. Não é pelas minhas regras, pelas minhas preferências, por aquilo que eu acho que é o melhor, é pela instrução do Espírito, quando temos nova vida em Cristo Jesus. 2 Pedro 1:5 diz: e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, a ciência a temperança a paciência, a paciência a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Olha, essa nova vida, ela vai começar a gerar e ela vai espalhar o seu fruto. Aquela semente incorruptível, ela germina ali uma árvore, e esta árvore produz fruto, e este fruto em si produz mais sementes, e estas sementes vão aumentando, e isso vai se espalhando, contagiando. Como é bom, não é? Quando nós podemos ser de fato bênção na vida dos irmãos, na vida da igreja local, na vida das pessoas, porque o Espírito de Deus está agindo, está trabalhando, e as pessoas encontram em nós, de fato, uma fonte de água que sacia a sede, um jardim no meio de um deserto, um oásis no meio de um mundo mau, um mundo que jaz no maligno, um mundo em trevas. Como é bom quando nós somos uma luz, ainda que fraca, mas uma luz que brilha e que ilumina a vida de outras pessoas. Mas isso não é natural, é espiritual, é resultado da ação do Espírito Santo em nós. Mas existe o falso, o legalista, o apóstata, aquele que não dá ouvidos ao Espírito Santo, mas dá ouvidos a si mesmo. E diz Mateus 7: então direi a estes abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Desde a época de Adão, quando Caim quis fazer da sua maneira e oferecer algo ao Senhor que glorificasse a Deus, uma oferta ao Senhor, mas não em conformidade com a instrução, não pela fé, foi rejeitado. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus não se agradou de Caim e da sua oferta, porque Caim não ouviu a voz do Senhor, não temeu, não confiou, não obedeceu, não permitiu que o Espírito de Deus o levasse a agir em conformidade na liberdade que nós temos. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você não considera de vez em quando esse texto e tenta fazer uma análise da sua vida com Deus? Não estou aqui como o acusador ou aquele que quer colocar dúvida no poder de Deus para salvar. Deus pode perfeitamente salvar. Cristo Jesus cumpriu a vontade do Pai, o sacrifício é perfeito, uma tão grande salvação. Mas sabe, há tantos que estão imaginando uma comunhão com Deus que não existe.
imaginando um serviço para Deus que nunca realizaram, porque estão servindo a si mesmos. Mas, Senhor, nós fazíamos, o Senhor comia conosco, nós expulsamos demônios, o Senhor se assentava na nossa mesa, nós fizemos isso e aquilo. Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês nunca deixaram o pecado, diz o Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Qual é o fruto que agrada a Deus? É o fruto produzido pelo Espírito Santo. Portanto, se na sua vida tem alguma coisa que é você que tem feito, não pela fé, ou você não sabe por que você tem feito, é porque alguém disse, alguém falou, mas você não tem instrução, fundamento bíblico, então cuidado, considera essas coisas, à luz da palavra de Deus. Compara as coisas espirituais com coisas espirituais. Não se deixe contaminar por aquilo que é palpável, que é visível, por aquilo que faz sucesso lá fora. É moda no mundo religioso. Dá ouvidos ao Espírito Santo. Dá ouvidos à palavra de Deus. O falso ele não produz fruto que agrada a Deus. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, se nós queremos estudar o fruto do Espírito, é entender: eu pertenço a Cristo, eu nasci de novo, eu fui enxertado na videira, agora eu tenho condições de produzir fruto. É disso que nós estamos falando. Ou eu quero viver uma vida religiosa, ou eu quero mostrar alguma coisa simplesmente, ou eu quero amenizar a minha consciência, mas continuar com a minha vida, com os meus pecados, com a minha arrogância, com o meu orgulho. Ou eu quero inventar para mim um Deus que me ama e é paciente, misericordioso com as minhas falhas, mas é justo e reto quando se trata das falhas do meu irmão. Muitos de nós que são idólatras, porque inventaram um Deus que não existe, inventaram um Deus para si, que é amoroso com eles, que é paciente, que não disciplina, que não cobra, que não trata, quando se trata dos seus erros, mas que é muito duro quando trata do erro do irmão. O fruto do Espírito não tem nada a ver com isso. O fruto do Espírito será visto na vida daqueles que nasceram de novo, daqueles que não estão mais presos pelo pecado, daqueles que não estão mais como Nicodemos, que ainda que era um príncipe entre os judeus, um doutor da lei. Nicodemos, você ainda está morto, você está preso à lei, e você é incapaz de cumprir a lei. Então a lei te condena. Nessa situação, nessa condição, você está condenado. Você tem que nascer de novo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, e todos há de atrair após si. Se olharmos para Cristo, se cremos em Cristo, temos nova vida. E o Senhor Jesus continua dizendo a Nicodemos: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a certeza de que você nasceu de novo.
Eu penso que esta é uma consideração que todos nós devemos fazer, vez ou outra. Eu quero as provas. Não para eu ficar dizendo por aí, me gabando de alguma coisa que Deus fez na minha vida, mas, sabe, eu sempre quero as provas. Senhor, mostra que eu nasci de novo. Pela tua graça, pelo teu poder, eu estou sendo sincero naquilo que eu estou fazendo. Sabe aquela questão, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não está comigo, então eu não vou fazer nada. Se a nuvem não levantar, eu não vou sair daqui. E é claro que esta convicção, ela se renova quando nós nos colocamos na presença do Senhor. Que o Senhor nos mostra, olha, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito: Alexandre, você é filho. É um filho fraco, é um filho inconstante, é um filho que precisa de disciplina muitas vezes, mas é filho. Porque salvação é graça, não é obras, não depende de mim. Deus é fiel, e ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, este é o primeiro aspecto. Você precisa pertencer a Ele. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Olha, eu não consigo ver na minha vida nenhum aspecto deste fruto. Não consigo ver amor, não consigo ver bondade, nem benignidade, nem fé, nem mansidão. Aquele que não tem o Espírito de Deus não é dele. Este fruto é espiritual. Vamos rapidamente pensar em mais um ponto, pelo menos. O fruto é espiritual, é para aqueles que nasceram de novo, é para aqueles que têm em si a habitação do Espírito Santo, mas o fruto também é prático. É algo que é produzido em nós. Não é só uma coisa de palavra, como a Bíblia nos instrui: não ameis de boca, mas de fato e de verdade. É prático, é espiritual, porque é a ação do Espírito em nós, mas é prático. Este fruto produzido em nós se manifesta publicamente, alcança os outros, atinge aqueles que estão ao nosso redor, abençoa, ilumina, acolhe, serve. Este fruto é prático. E eu quero destacar algumas coisas então. Tiago capítulo 2, versículo 15. O amor que eu mencionei, a longanimidade, isso não vai ser visto se não houver outras pessoas, se não for manifesto publicamente. Como que eu vou demonstrar amor se não é pelos outros, publicamente? Longanimidade e assim por diante. Assim elas se tornam verdadeiras e reais na nossa vida, quando nós fazemos em favor de alguém. Tiago 2,15: se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso?
Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Olha, esse fruto, ele se revela de maneira prática. Se eu vejo uma necessidade real, e eu tenho condições de suprir a necessidade, e eu não faço, olha, eu te amo, vai em paz, meu irmão, Deus te abençoe, Deus vai tratar isso, Deus vai resolver, mas eu não faço nada. Nós vamos falar disso mais para frente. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Um amor verdadeiro, um amor prático. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13. Quando nós exercitamos a vida espiritual, quando nós permitimos que o Espírito Santo possa agir na nossa vida, uma testemunha é criada, um testemunho fiel, algo que não pode ser escondido, as pessoas vão ver, isso será manifesto, Deus será glorificado. Entende isso? Quando você age em conformidade com a instrução, a direção do Espírito Santo, quando você permite que Ele produza o fruto, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como se há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu vejo uma coisa interessante aqui. Olha, essa luz, ela deve ser colocada em lugar visível, para que não fique escondida, para que aqueles que estão nas trevas possam aproveitar dessa luz, iluminar todos que estão na casa. Mas quando ela é feita em submissão ao Espírito, quando é o Espírito que age, então a glória, verão as tuas boas obras e glorificarão ao vosso Pai que está nos céus. Por que homens têm sido honrados? Por que os homens têm sido aplaudidos? Por que são levantados em um pedestal? Eu penso que às vezes é claro, nós não conhecemos o coração. Deus sabe, né? Deus conhece todas as coisas. Mas eu não conheço o coração do meu irmão, eu não conheço o coração daquele pastor, daquele pregador, daquele missionário, mas quando os homens começam a aplaudir, a honrar, me traz a ideia de que não é o Espírito que está agindo. Porque quando o Espírito age, Deus é honrado, Deus é glorificado. Os homens vão ver as boas obras, os homens vão ver a luz, os homens serão preservados pelo sal, mas Deus será honrado, a Ele toda a honra, toda a glória. Cristo é digno de ser honrado e adorado. Então, quando nós testemunhamos, quando nós podemos produzir esse fruto, uma testemunha pública, o mundo vai ver. Eu sempre falo lá em Uberaba,
numa garagem simples, na nossa casa, onde nós nos reunimos, ainda que as pessoas não tenham interesse de vir para ouvir o Evangelho, não há nada ali além da mensagem gloriosa do Evangelho. Não há beleza, não há conforto, é um lugar simples. Mas as pessoas daquela rua, daquele bairro, saberão que ali havia um testemunho fiel de Jesus Cristo. Um lugar onde Cristo é honrado, um lugar onde você pode deixar o fardo de pecados, um lugar onde você encontra o perdão de Deus. De fato, algumas pessoas têm tido a graça de crer e confiar em Cristo e servir ao Senhor naquele lugar. O fruto é espiritual, o fruto é prático. Efésios 2:10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Olha, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É claro, as obras não salvam, mas as obras são um testemunho de que de fato houve salvação. As obras seguem a salvação, a nova vida, novo nascimento. Então agora eu vou respirar. Um bebezinho, quando ele acaba de nascer, ele vai respirar, ele vai chorar, ele vai comer, ele vai começar a andar. As obras, as boas obras, o fruto do Espírito, dar muito fruto que glorifica a Deus, é testemunho de que houve novo nascimento. João disse: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raça de víboras, ele falou. Ele tinha coragem, né? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês nem se arrependeram. Vocês não nasceram de novo. Esse batismo é o batismo de arrependimento e vocês vêm aqui e não se arrependeram. Qual é o testemunho prático de que nós de fato nascemos de novo? São 9 horas, eu vou terminar por aqui. Qual o testemunho prático, meu irmão e minha irmã? O que você pode contar para você mesmo? Você não precisa contar para os outros aquilo que você tem feito. Há um memorial nos céus. Deus está registrando tudo. Deus vai trazer tudo à memória. Deus vai recompensar aquilo que deve ser recompensado. As nossas obras passarão pelo fogo. Feno, palha e madeira será queimado, inútil, não tem valor. Mas ouro, prata e pedras preciosas, isso nós colocaremos aos pés do Senhor. Mas considera a tua vida e o que prova o teu novo nascimento? Quais são as tuas boas obras? O que o Espírito de Deus tem feito na sua vida? Como você tem abençoado os teus irmãos? O que as pessoas ao teu redor podem dizer de você? Alguém que ama? Alguém que é bondoso, benigno? Alguém que tem domínio próprio? Alguém que tem paz? Alguém que tem esperança? Alguém que tem fé? Alguém que é fiel? Vamos mais além? O que Deus pode dizer de nós? Estamos dando os estudos ali no Beija-Flor, na igreja ali do Beija-Flor, sobre as cartas do Apocalipse. Um desses domingos para trás eu falei: olha, se o Senhor fosse fazer uma avaliação como fez com aquelas igrejas, né? Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua fidelidade. Mas depois ele vem assim: mas tenho contra ti. Como seria conosco?
Será que haveria algo a elogiar? Ou Deus começaria a sua carta para nós: tenho contra ti? Você não tem dado ouvidos ao Espírito Santo. Você não tem vivido a liberdade do Espírito Santo. Você não tem frutificado. Aquela expressão lá em João 15, a vara que não produz fruto, ele atira. Nós podemos pensar em dois aspectos, eu vou terminar. Pode ser, ele tira desta vida, é uma vara que não glorifica, pertence à videira, mas ele tira para que não continue dando mau testemunho, ou ele tira do contato com o solo, porque o ramo da videira que estiver encostado no solo não vai produzir fruto. Então ele tira do contato com o solo e ele levanta para que ela possa daí produzir fruto. Deus agindo, Deus trabalhando. Meus irmãos, que nós possamos estar atentos à voz do Senhor e a entender qual o fruto que agrada a Deus. Não são regras, sacrifícios, costumes, ideias, preferências, não. Nós estamos falando de coisas espirituais, nós estamos falando de coisas práticas, nós estamos falando daquilo que o Espírito de Deus que habita em nós pode fazer, e o Espírito de Deus que habita em nós não se rebela contra Deus, pelo contrário, Ele nos guia, Ele nos ensina, Ele testifica de Cristo. Que nós tenhamos isso em mente à medida que nós vamos estudar um pouco mais de Gálatas 5. Nós não vamos fazer um estudo sobre cada aspecto especificamente, nós vamos falar sim de cada aspecto, mas não destrinchar cada aspecto. Eu quero pensar um pouquinho no capítulo 5, um pouquinho no capítulo 6. O que o Espírito faz, como ele age. E Deus quer. O lavrador quer ver